livro de Apocalipse, selo 6, trombeta 6 e taça número 6. Apocalipse 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui o sexto selo, houve um abalo muito grande na terra, no sol, na lua, nas estrelas que caíram sobre a terra. E as pessoas aqui reconheceram que o grande dia da ira do Cordeiro estava chegando e se esconderam do grande momento da vinda do Cordeiro. E eles diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então eles sabiam da existência de Jesus, com certeza já tinham ouvido o Evangelho, mas eles não receberam o Evangelho, porque eles estavam fugindo de Jesus Cristo, eles não estavam felizes aqui com a vida de Jesus, mas estavam com medo da ira do Cordeiro, porque não tinham aceitado a reconciliação com o Pai, por meio da fé em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, muitas vezes a pessoa pode ter conhecimento do Evangelho, de que Jesus Cristo está oferecendo perdão, mas não se aproxima desse perdão e continua debaixo da ira de Deus, e não se torna filho, e não se torna herdeiro de Deus, porque não recebe o Evangelho da graça. Vamos agora para Apocalipse 9 e 13, que fala da trombeta número 6. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens
que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então aqui a terça parte dos homens foram mortos. Foram mortos a terça parte dos homens pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Mas o mais triste é que os que ficaram vivos não se arrependeram, porque a ira de Deus vem sobre os homens por causa dessas coisas aqui. Não se arrependem, não abandonam e nem procuram a Jesus Cristo para lhes salvarem. Então, o que é que eles estavam fazendo e não se arrependeram? As obras das suas mãos, olha, os homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram também, dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então estejamos atentos aqui, porque a ira de Deus veio por causa disso. Tenhamos muito cuidado para que isso não tome de conta da nossa vida. E se estamos com esse tipo de problema, idolatria, adoração a demônios, feitiçarias, homicídios, prostituição, feitiçarias, adoração a ídolos feitos de madeira, de ouro, de prata. Então, todos que estão nessa condição se arrependerem e correrem para Jesus Cristo, que perdoa, que o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário lava de todo pecado. Vamos agora para Apocalipse 16, porque nós vamos ver agora a sexta taça. 16 e 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então a sexta taça aqui é uma influência muito grande de espíritos demoníacos para congregar estas pessoas neste lugar aqui chamado Armagedon, para ir contra a nação de Israel, para destruir Israel. Mas só que Jesus Cristo descerá do céu e não deixará acontecer essa destruição. E todos os inimigos de Israel, todos os seus inimigos serão destruídos. Amém.